Estou só esperando entrar aqui no YouTube, que eu também estou controlando aqui. Olá! Olá, todo mundo! Deixa eu tirar o som aqui do YouTube. Olá, pessoal, todo mundo que está aqui conosco. Muito obrigada a presença de vocês, atendendo aqui a nossa live, a nossa proposta de fazermos lives com franqueadores de Portugal, para que vocês possam tirar as suas dúvidas, entender melhor as propostas de cada um, para que possam planejar bem o projeto de vocês de comprar uma franquia em Portugal e estar em Portugal trabalhando legalmente, investindo e empreendendo no país. Agradeço muito a presença da Sônia, que está aqui conosco, que é da franquia Espaço Zen, uma franquia dedicada ao wellness, né? Um conceito bem interessante de wellness. E eu gostaria de deixar a palavra com a Sônia agora, para que ela pudesse se apresentar e pedir para vocês também, que foram entrando aí, que deixem o seu like, que inscrevam-se no nosso canal para estar sempre por dentro das novidades do franchising em Portugal. Sônia, muito obrigada, agora é com você. Obrigada Carolina, obrigada pelo convite e estou aqui à disposição de todos para falar sobre o franchising do Espaço Zen, o conceito da marca, como nasceu, como foi criada, os anos que está implementada no mercado. Portanto, celebramos 13 anos no dia 10 de maio, no domingo, portanto já estamos há 13 anos no mercado, em Portugal, já são uns anos consideráveis, mas só começamos a operar em franchising a partir do ano 2016, portanto preferimos esperar alguns anos de experiência e com a nossa unidade piloto e trabalhar e ter alguns resultados e só depois é que optamos por começar a franchisar a marca. E eu estou aqui à disposição de todos para as perguntas que possam surgir, por favor façam perguntas, coloquem as vossas questões e estou disponível para esclarecer tudo o que vos surgir de dúvidas e para falarmos aqui durante esta hora em conjunto. Muito bem, Sônia. Eu queria que você começasse apresentando o franchise, né? O que é a Espaço Zen, quais são os serviços, né, que são oferecidos aos clientes, para que a nossa audiência possa entender melhor a proposta. Muito bem. Portanto, o Espaço Zen é um conceito de negócio que é um centro wellness e de bem-estar. Não é propriamente um centro de estética, há muitas pessoas que perguntam se é um centro de estética. Não, não é um centro de estética. Ele só é um estúdio de yoga, também não é um estúdio de yoga, é as duas coisas. É um sítio onde nós podemos conciliar a beleza num aspecto e numa visão integral. Portanto, um conceito do ser humano num todo. Não é só tratar da parte do rosto, da parte do corpo na estética, como não é só fazer massagens de relaxamento para relaxar, como não é só ter aulas de yoga, mas é tudo isso num só espaço. Também temos consultas de nutrição, consultas de psicologia, portanto, somos um centro que trata da saúde e do bem-estar do nosso cliente. Não somos uma clínica médica, mas não somos um centro de estética, estamos situados neste patamar do meio de beleza integral, porque nós achamos que só se pode cuidar da beleza se também cuidarmos da beleza interior, do aspecto mental, através da prática de meditação, da prática de yoga, e acreditamos que só conseguimos tratar bem do aspecto físico quando essa parte está em equilíbrio, que não adianta fazer muitos tratamentos e muitas coisas para embelezar o exterior, se por dentro não estamos tranquilos e serenos, porque isso vai se refletir sempre por muitos tratamentos que façamos do exterior. A serenidade não vem do aspecto por fora, mas sim de dentro, e a nossa marca procurou integrar isso num conceito de beleza integral. É o todo, é este conjunto todo que torna uma pessoa bela, mas sobretudo é a serenidade que a torna uma pessoa bela, daí o nome Zen, a tranquilidade, a serenidade, a paz de espírito. A nossa marca, o conceito é basicamente um espaço onde trabalhamos a nossa serenidade, a nossa tranquilidade e depois isso vê-se por fora, na nossa beleza. É esse basicamente o conceito do Espaço Zen. E a marca foi criada em 2006,
foi desenvolvida em 2006, depois de uma análise profunda de mercado, sobretudo na altura o mercado europeu. Nesse tempo ainda não havia os chamados city spas ou estes centros de beleza, havia mais os gabinetes de estética ou os spas mesmo, dos hotéis, com terapias com água, etc. E nós decidimos fazer um estudo de mercado mais citadino, o que é que o público das cidades realmente procuravam, quais eram as condicionantes que tinham, a parte financeira, como é que jogava, e encontramos este conceito e decidimos implementá-lo em 2007, depois de criarmos a marca. A marca foi criada por mim, e depois da marca ter sido criada e desenvolvida, então decidimos implementar no terreno, abrir uma loja com 180 metros quadrados, onde pudéssemos implementar toda esta estrutura. E, portanto, foi assim que começou em 2007, em maio de 2007, precisamente. Muito Há bem. 13 anos. Então, vamos nomear, assim, os serviços, só para que os brasileiros possam compreender melhor quais são as possibilidades do Espaço Zen. Portanto, nós temos serviços de estética, de rosto, corpo, tratamentos de rosto, tratamentos de corpo, temos serviços de massagens, massagens de relaxamento, massagens terapêuticas, fisioterapia, temos aulas de yoga, temos workshops e atividades ligadas à meditação, à nutrição saudável, à alimentação vegetariana, smoothies, detox, todo esse emagrecimento saudável. Temos consultas de nutrição numa vertente mais convencional e também numa vertente vegetariana. E temos consultas de psicologia e psicoterapia para complementar o aspecto da beleza, porque lá está, não é só fazer os tratamentos de corpo e de rosto e ir às aulas de yoga, se não houver uma alimentação saudável e regrada, e lá está, a parte psicológica estável, isso vai durar pouco tempo, ou seja, ao fim de uns meses nós estamos outra vez com o mesmo problema e não vai ser o tratamento do corpo que vai resolver essas questões. Estes são os serviços principais. Depois temos o Wellness Coaching, que é um serviço de consultoria em wellness, mais vocacionado para empresas, para a área de bem-estar, para potenciar a funcionários de várias empresas, workshops de meditação, de yoga, de alimentação saudável. Temos o Wellness Coaching e também temos o nosso centro e academia de formação, a Wellness Academy, onde damos formação em massagens de relaxamento, fisioterapia, auxiliares e técnicos de fisioterapia, e portanto ainda estamos a começar, até hoje só demos um curso para técnicos de massagem e bem-estar, mas onde integramos áreas novas que no mercado português, nestes cursos de estética, não eram muito explorados e que nós achamos, porque estamos há 13 anos no mercado, já temos muita experiência e podemos acrescentar mais valias no ensino da prática de massagem, sobretudo aos mais jovens, que é aqueles que nós pensamos que têm futuro para trabalhar nesta área, em Portugal. Muito bem. Como é que você identificou, qual que é o tipo de pessoa que normalmente procura o serviço da Espaço Zen? Que tipo de cliente é esse? Ora bem, nós temos muitos tipos diferentes de clientes. Normalmente o cliente é um cliente da classe média e tínhamos bastantes turistas, muitos estrangeiros mesmo, e mesmo não só turistas como estrangeiros residentes em Portugal, que muitas vezes vinham ao nosso espaço, notavam a diferença no conceito e percebiam que ali podiam fazer tudo, desde fazer uma aula de yoga, a fazer uma massagem, a fazer um workshop de meditação, a aprender a comer de forma saudável, e é quase como um conceito de uma família holística. Portanto, o cliente que nos procura é um cliente normalmente de classe média, mas é um cliente com um elevado grau de instrução. Normalmente são pessoas licenciadas ou até doutoradas e etc., porque têm um conhecimento talvez mais vasto do tipo do que é ter uma vida saudável, do que é a importância do equilíbrio emocional e mental, e não só a parte da estética e da imagem, aquela parte superficial que é muito comercializada hoje em dia no mundo inteiro, não é? Vende-se a imagem, mas não se vende o que está dentro do pacote, e é o que está dentro do pacote que mantém um cliente, não é a embalagem vai para o lixo depois da compra. Bom, então, nesse sentido, os serviços, eles são vendidos de modo unitário ou existem combos, pacotes mensais? Temos packs, sim, temos packs mensais que podem ser adaptados a packs mensais, semestrais, trimestrais, tudo o cliente, nós adaptamos sempre os nossos serviços a cada cliente, porque temos clientes empresariais, por exemplo, que é um cliente
que têm uma necessidade específica, temos clientes comuns, até de passagem, que vão lá para comprar um voucher de oferta para oferecer a alguém, mas querem um conjunto diversificado de serviços para oferecer à pessoa, no fundo querem oferecer uma tarde de bem-estar e incluem vários serviços numa só prenda. Portanto, nós temos vários packs e temos esses packs todos, tanto na área de estética, como na área de massagens, como na área de yoga, como na área de workshops, até temos retiros, tudo mais. Portanto, temos packs para tudo. A marca tem também um viés de responsabilidade social, né? Vocês têm Muito. alguns trabalhos em relação a isso. Sim. Poderia falar um pouco? Temos muitos trabalhos e graças à responsabilidade social e ao carinho que nós tivemos desde o primeiro minuto em que abrimos o Espaço Zen em abraçar essa causa, até começamos a criar conceitos de negócio e é importante, por exemplo, estarmos nesta entrevista porque eu vou abordar um deles na área de franchising que normalmente em Portugal ainda não está sequer implementado e penso que no Brasil também não tenho a certeza, não quero falar do Brasil porque não sei, mas em Portugal ainda não está implementado, que é parte dos negócios sociais ou os social business, como nós lhe chamamos. E nós no Espaço Zen, a partir deste ano, vamos introduzir os negócios sociais no nosso franchising. Porque nós temos, entre aspas, uma ONG no Nepal, onde, portanto, entre aspas, fazemos ajudamos mulheres, sobretudo mulheres vítimas de tráfico, mulheres das zonas mais remotas, das aldeias mais remotas do Nepal, que não têm condições de higiene, nem educação, nem saúde, e nós, através de campos médicos e de alguns programas de aconselhamento e de educação, damos alguns seminários para higiene, sexualidade, planeamento familiar a essas mulheres do sul da Ásia, não só no Nepal, na Índia também, e, portanto, levamos um pouco daquele nosso conhecimento que para nós é básico, que é uma higiene, que é o que lhes falta. E com essas mulheres conseguimos fazer coisas muito interessantes porque elas estão em áreas remotas, praticamente indígenas, e nós tentamos incentivá-las a serem, portanto, independentes. Fazemos empoderamento feminino. Mostramos-lhe que elas podem utilizar o artesanato e todas as coisas que estão à disposição naquela área específica, naquela zona específica, com a sua cultura e os valores delas, para vender através de comércio justo, através, por exemplo, da nossa empresa. E até organizamos grupos de estudo e outras coisas ligadas a áreas mais espirituais e desenvolvimento pessoal, que são por donativo e que esses donativos revertem a favor dessa associação no Nepal e também de uma pequena escola para crianças e mulheres analfabetas que também criamos no Nepal, na capital, em Katmandu. Portanto, estes são os nossos 2 projetos associados ao Espaço Zen. Depois temos alguns em Portugal que sempre apoiamos, que é a CASA, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, porque achamos que o mínimo que uma pessoa pode ter é uma casa, e se esse é o conceito que nós queremos transmitir ao nosso cliente, é que ele se sinta em casa. Todos devem ter a sensação do que é ter uma casa, e portanto é uma causa que para nós é muito querida e que sempre apoiamos, também através de algumas atividades, pedimos aos nossos clientes para doarem roupa, para serem voluntários eles próprios desta associação. Tentamos incluir o cliente não só dentro da nossa empresa, como em atividades sociais, fazê-lo perceber que o dinheiro que ele gasta no Espaço Zen tem um valor acrescentado porque há uma preocupação com os outros e com o mundo, não é só com a faturação da empresa. E este vírus e aquilo que estamos a viver neste momento no mundo também nos veio precisamente mostrar isso, que se não houver uma preocupação com o outro, com o ambiente e com muita coisa, nós somos muito facilmente contamináveis. E isso não é bom porque depois não podemos abraçar, não podemos tocar e isso causa muito transtorno à nossa humanidade e ao nosso lado pessoal e, portanto, essa vantagem fez com que nós, a partir deste momento, queiramos introduzir um conceito de negócio social no nosso franchising, por exemplo, para potenciar a mulheres a criação do seu próprio emprego, para que não se sintam abandonadas com esta situação que estão a viver agora, em que perdem os seus empregos, têm filhos para alimentar, têm mais de 40 anos, por exemplo, já não é tão fácil encontrar trabalho nesta área e nós estamos aqui para lhes dizer que existe uma marca que as quer receber.
Muito bem. Sônia, vamos falar um pouquinho a respeito dos serviços, né? Como você explicou que existem serviços de massagem, né? Procedimentos estéticos, a parte de Uhum, yoga, nutrição, psicologia, toda a parte certo. holística. O franqueado, o potencial franqueado, ele precisa ter alguma afinidade, alguma experiência com essa área? Como que é o apoio da Espaço Zen na contratação desses profissionais? Qual que é eu preciso montar uma Espaço Zen com todos esses serviços, eu posso Uhum, montar parte dos serviços? uhum. Nós temos 3 modelos de franchising diferentes. Pode montar com todos estes serviços, pode montar só alguns serviços. Nós temos 3 modelos distintos de franchising precisamente para aquela pessoa que quer investir na íntegra, no projeto e que tem todas as mais-valias e facilidade nas áreas respectivas do projeto e quer fazer um investimento integral. Temos uma pessoa que, por exemplo, só tem experiência e conhecimento na parte de massagens, só quer investir nessa área. Temos também um modelo só para ela. E temos um modelo para as pessoas que nós consideramos que estão há cada vez mais procura no mercado, que é o modelo das massagens e das atividades, que é massagens, consultas de psicologia e de nutrição e yoga. Não temos a estética. Portanto, temos um modelo que abrange tudo, a estética, as massagens, o wellness, a parte empresarial, os retiros espirituais, tudo mais. Temos outro modelo, o modelo B, este será o modelo A, que é o modelo completo, que é o modelo que nós temos na nossa unidade de piloto. Depois temos o modelo B, que é o modelo de massagens com atividades, portanto, com todos os workshops, as atividades de yoga, as formações nas áreas mais holísticas, as consultas de nutrição, as consultas de psicologia, estão no modelo B. E depois temos o modelo C, que é só massagens. É só para massagens de relaxamento e massagens terapêuticas, nada mais. Portanto, que é o modelo mais acessível também e é um modelo que nós temos tido mais sucesso em franchizar, porque aparecem muitas pessoas. Nós, para ser honesta, procuramos franchizados que tenham experiência na área. E se não têm muita experiência, nós damos formação total para que venham a ter. O que nós procuramos é franchizados comprometidos. Essa é a palavra que eu vou usar aqui. Franchizados comprometidos que vejam no Espaço Zen não só uma oportunidade de negócio, mas como uma oportunidade de vida, de crescimento pessoal e de crescimento em conjunto com os seus clientes, não só o crescimento da minha caixa, o crescimento da minha sociedade. E não é sociedade comercial, é sociedade no todo. Este é o nosso conceito de negócio e procuramos franchizados com perfil para esta parte humana. E Entendi. procuramos franchizados com perfil e com experiência na área, porque não é possível trabalhar com pessoas se não tivermos experiência com pessoas. Então, Este seria é um uma negócio afinidade com pessoas. para uma pessoa que tivesse afinidades com pessoas, Uma é pessoa que imprescindível. imprescindível. Uma pessoa que tenha afinidade com pessoas e com a parte humana é imprescindível, porque o nosso negócio é o toque. Sim. Aí, E por o outro toque lado, é. sim, a massagem, né? E por outro lado, na parte de contratação de pessoas para fazer massagem, vamos supor, o brasileiro, ele não é um massagista ou não tem uma experiência como profissional nestas áreas. Ele Sim, poderia comprar uma espaçozinha e claro. contratar esses profissionais? A parte da contratação, todo o nosso franchizado tem aqui outra diferença. O nosso franchizado não é aquela pessoa que chega, assina um contrato, paga os royalties ou paga o valor do contrato e depois nós esquecemos que ele existe. Não, nós desde o primeiro minuto, nós acompanhamos o franchizado em tudo, até no processo de seleção. Porque como o franchizado, normalmente, aquele que neste momento até é quem mais compra o nosso franchising, é uma pessoa que quer trabalhar por sua conta, quer investir, mas também vai ser trabalhadora. É uma pessoa que muitas vezes ainda não tem a experiência necessária, por exemplo, como eh, gestora de recursos humanos, para perceber qual vai ser o melhor perfil de colaborador para a sua empresa. Nós, como empresa há 13 anos no mercado, temos essa experiência. E nós, com o nosso franchizado, vamos recrutar em conjunto, porque nós percebemos que nós não existimos sem o nosso franchizado, nem ele existe sem nós. Isto é uma relação quase como um casamento. Ele não anda sozinho para trás nem para a frente, nós andamos sempre juntos. Desde o momento em que ele diz eu quero este franchising, é quase como eu quero viver consigo. E o viver é partilhar as responsabilidades. E é Uhum. exatamente isso o nosso franchising. Ele tem todo o apoio na contratação, em tudo.
não fazemos a obra, o valor dos nossos franchisings não contempla a obra, o projeto de arquitetura, as instalações, contempla a montagem do espaço, a formação, o acompanhamento, a formação na parte da massagem, na parte das nossas atividades, no nosso método de trabalho e contempla também, portanto, todo o apoio necessário para que o franchisado consiga recrutar uma equipa de trabalho, consiga estar operacional, atuando exatamente como nós atuamos na nossa unidade piloto. Aliás, o nosso franchisado vem sempre fazer um estágio para a nossa unidade piloto, para ele perceber o que é estar em casa dele, para ele ter essa experiência antes de abrir o seu negócio. Isso é muito importante. E como nós temos a escola de formação, se o franchisado é uma pessoa que gosta muito de massagens, mas não tem experiência ainda grande em massagem, ele pode fazer a formação na nossa escola, porque já vai ter toda uma embalagem que é a nossa marca. E a parte do ponto comercial, vocês também ajudam em selecionar o melhor ponto? É necessário uma metragem muito grande? Isso vai depender de cada um dos modelos de negócio, né? Exatamente. Nós, na nossa ficha técnica, temos todos os nossos modelos de negócios explicados, portanto, cada modelo, o modelo A, o mínimo são 150 metros quadrados, que a loja tem que ter para ter todas as áreas, desde a estética, às massagens, às aulas de yoga, às atividades, às consultas de psicologia e nutrição, ao wellness coaching para empresas, etc. Portanto, essa área está no modelo A. E nesse modelo, 150 metros quadrados é o mínimo que uma superfície precisa ter para ter o nosso negócio. No modelo B, temos entre 100, 80 a 100 metros quadrados, que só tem as massagens e as atividades. E no modelo C, que só tem as massagens, pode ir de 60 a 90 metros quadrados. E o investimento, claro que é menor. À medida que vamos diminuindo o número de serviços e de atividades, vamos diminuindo o custo de franchising também. E a Podemos receita, falar um pouquinho claro, podemos falar um pouquinho a respeito dos custos? Se fosse colocar, vamos começar pelo total. Qual seria a taxa de entrada, o royalties, a taxa de propaganda e o investimento sem as obras? Ora bem, estamos a falar de modelo completo, certo? O A, para começar. A taxa de entrada são 10 mil euros, dos direitos de entrada. E o valor do investimento são 35 mil euros. E o valor do investimento contempla tudo aquilo que nós temos dentro do nosso espaço, ou seja, tudo aquilo que o nosso franchisado precisa para estar operacional. Os materiais, tudo, exceto a obra, como disse, o projeto de arquitetura. A formação do franchisado está incluída no preço que ele paga pelo nosso franchising, tudo. O apoio na escolha do local, o apoio até na orientação para o projeto de arquitetura, opções de escolha de materiais para a obra também ajudamos sempre, embora não seja da nossa competência, mas fazemos isso. Portanto, o primeiro modelo com os direitos de entrada e o investimento daria um total de 45 mil euros mais IVA. O primeiro modelo de investimento. O segundo, sendo as atividades e as massagens, seria os direitos de entrada de 9 mil euros e o investimento 25 mil. Portanto, o terceiro modelo seriam 8 mil euros de direitos de entrada e 20 mil euros de investimento, o que dá um total de 28 mil euros de investimento, mais IVA. Portanto, estes valores diferenciam por causa do investimento que uma unidade total tem, que é a parte de estética, sobretudo, porque nós temos máquinas de cavitação, radiofrequência, aparatologia, e tudo isso na parte de estética encarece mais, daí que o modelo completo é o mais caro. E também a parte do wellness coaching exige uma formação muito mais específica para depois lidar com o cliente empresarial, porque essa é outra vantagem competitiva da nossa marca, é que o Espaço Zen tem 13 anos no mercado e tem um conjunto de parcerias estabelecidas com vários bancos, várias entidades comerciais, várias empresas de grande dimensão multinacional, com muitos funcionários. E, portanto, o nosso negócio, o cliente, quando compra um franchising do Espaço Zen, não entra do zero. Já tem quase que uma parte de uma faturação garantida através das parcerias que a marca tem com entidades externas, que garante uma faturação, a venda de experiências online, a venda de experiências com empresas associadas, não é? Que garantem ao cliente o acesso a tudo isso, através da marca, não é? Portanto, ele não está a entrar do zero, ele já tem sempre algo garantido
através da marca, do uso da marca e da imagem da marca, que tem um conjunto e bastantes, um protocolo grande de parcerias com parceiros estratégicos muito importantes no mercado português. E, portanto, isso já é uma mais-valia. Mas estes são os nossos 3 modelos de negócio e este é o investimento. Nós não fazemos os projetos de arquitetura, nem a obra, mas estamos sempre presentes e orientamos o franchisado para as melhores soluções, porque temos a experiência da nossa própria montagem. Nós, como montamos o Espaço Zen, e fizemos, entre aspas, escolhemos a obra, escolhemos os materiais, fizemos isso tudo de raiz, nós temos uma noção muito clara daquilo que é o mais benéfico e vantajoso para o nosso franchisado. E não aquilo que os fornecedores externos muitas vezes nos querem apresentar. É aquilo que é o mais vantajoso. E também, ao mesmo tempo, outra coisa que a marca tem é o direito de exclusividade das áreas, que poucas marcas fazem isso. Ou seja, uma pessoa que queira abrir um franchising em Portugal, em Braga, mais ninguém vai abrir um franchising em Braga. Essa pessoa tem a exclusividade daquela área. Não vai haver um ao lado, nem a 200 metros, nem a 500. A pessoa sabe que vai ter o seu espaço em Braga e esse espaço é dela. Deixa eu só explicar. Isso é interessante. Deixa eu explicar aqui para os brasileiros. Quando se fala em convênios, parcerias, protocolos, seriam assim uma prévia indicação numa grande empresa, né? Podemos citar uma indústria ou alguma. Podemos citar alguma marca? Sim, podemos citar várias. Por exemplo, temos um protocolo de parceria com uma empresa que gera todas as ações de marketing do grupo Inditex, portanto, que são as Zara, Bresca, Stradivarius, todas essas lojas. Portanto, a empresa que gera os protocolos de marketing e de publicidade com a Inditex é uma parceira nossa. Temos parceiros estratégicos na área de experiências, que é o caso da Odisseias, da Life Cooler, que vendem experiências em quase todas as grandes superfícies em Portugal e onde a nossa marca está presente. Portanto, qualquer pessoa tem acesso às experiências e depois pode escolher o Espaço Zen e há um método de pagamento diretamente para o parceiro, etc. Portanto, tudo isso. Sim. A marca aparece, portanto, tem publicidade em todas as áreas, todas as cadeias de distribuição, todos os pontos de venda das todos os experiências. Funcionários. Exatamente. E para todos os clientes, porque estamos a falar de shoppings, de centros comerciais de grande dimensão, de cadeias como o Grupo Auchan, que vendem esses programas da Odisseias ou da Life Cooler e o Grupo Sonai, por exemplo. Estamos a falar de grandes grupos e grandes cadeias em Portugal, a Farfetch, com quem temos parcerias estratégicas para descontos para funcionários, mas também outro tipo de facilidades. E isso já para um franchisado é uma vantagem competitiva muito grande, é abraçar um projeto que já não é desconhecido e é um projeto que já tem parceiros estratégicos, digamos assim. Sim, muito bem. Então, Sônia, nós temos um direito de entrada de 10 mil reais, 10 mil euros, um investimento que ronda por volta de 35 mil euros. Existe royalties, taxa de propaganda, mais IVA? Sim, existe, mas nós, a partir do momento em que fizemos o nosso primeiro franchising, optamos por adaptar a taxa de publicidade e os royalties à zona geográfica, porque verificamos que, por exemplo, em Portugal há algumas assimetrias, não é? Portanto, as pessoas que abrem um negócio em Lisboa não é a mesma coisa que as pessoas que abrem um negócio em São João da Madeira, porque são zonas mais de interior. Portanto, os valores que uma pessoa que quer abrir um negócio numa zona mais de interior vai pagar de taxa de publicidade tem que ser inferior a uma pessoa que vai pagar em Lisboa, que tem outra capacidade de volume de clientes e de retorno do investimento. Portanto, ter uma taxa de publicidade fixa e ter um valor de royalty fixo, nós desistimos dessa ideia quando abrimos o primeiro franchising, porque percebemos que não era essa a necessidade do mercado e dos nossos franchisados. Percebemos que ela deve ser ajustada à faturação, portanto, os royalties são ajustados à faturação do franchisado. É depois efetuado um acordo à faturação do franchisado para definirmos um valor, claro que o valor dentro do que é legal e do que é estipulado nos contratos de franchising, dá um valor percentual sobre a faturação do franchisado e não um valor fixo,
porque há alturas em que o franchisado pode pagar, há outras em que poderá ter mais dificuldade. E nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, como eu sempre disse, e não só para ver o que é que vamos ganhar com o franchisado. Temos que perceber que a situação ganhar e perder é mútua e não unilateral. Uhum. E nesse sentido, continuando na parte dos números, qual que é a faturação média de uma unidade franqueada? Essa Aí tem A, B e depende dos C, né? modelos, exatamente. Uhum. Isso vai depender de muitos modelos, porque assim, o modelo completo, como deve calcular, tem a área de estética e os tratamentos de corpo e de rosto, sobretudo os tratamentos que envolvem a paraplegia. Claro que tem tem um valor significativo na faturação. Portanto, daí que o investimento também é o maior de todos, não é? Portanto, há um investimento maior, mas há um retorno do investimento também maior e o volume médio de faturação é muito diferente de um modelo C que é só massagens. Portanto, estamos a falar de coisas que, dizer-lhe números, eu tenho todo o gosto em apresentar os estudos de viabilidade económica aos potenciais franchisados, mas não os vou revelar aqui porque são números dispares, até porque o conceito de investimento e de negócio também é muito diferente. E, portanto, Sim. seria um pouco até inconsciente da minha parte estar a falar de números deste modelo A ou B, e sobretudo agora, numa altura em que estamos perante este cenário com um vírus em que a nossa área vai ter que já adaptava um conjunto de responsabilidades e de serviço, mas vai ter que adaptar muito mais e, portanto, os custos e as coisas terão muito que ser revistas e vão ter que ser trabalhadas de algumas formas e a nossa marca já está a trabalhar nisso. Portanto, estar aqui a dizer isso, a altura nesse aspecto também não foi a melhor para lhe dizer, olha, fatura isto, porque temos a certeza que vai haver aqui um conjunto de condicionantes e ao mesmo tempo de oportunidades para a marca, não é verdade? Que já está estabelecida e que já tem coisas muito vantajosas atrás e que traz na bagagem para poder dar de segurança ao nosso franchisado ou a quem quiser investir na marca. Mas posso dizer que o modelo A é um modelo que traz mais rentabilidade e que tem mais faturação, sobretudo pela área de estética, porque essa área depois também é trabalhada por nós numa vertente ecológica e biológica. Nós só utilizamos produtos biológicos na nossa empresa, não utilizamos produtos Biológicos é orgânico no Brasil, para que o orgânicos, pessoal saiba. exatamente, orgânicos, não utilizamos produtos com químicos, nem fazemos peelings químicos, nem nada disso que a maior parte da concorrência faz e que são coisas que o mercado faz muita procura, mas nós tentamos não só vender o serviço, como educar o cliente a consumir e fazer o cliente perceber que isso tem uma durabilidade e não é aquilo que pretendemos do nosso cliente. Nós queremos um cliente fiel e isso é outra coisa. O Espaço Zen tem clientes muito fiéis. Consegue ter uma boa carteira de clientes. Não é aquele cliente que hoje vem, que amanhã deixa de ir e vai ao vizinho porque é 10 euros mais barato. Isso não temos no Espaço Zen. Não. Perguntar para você quanto foi o faturamento da rede no ano passado? Também é outra coisa que ainda não lhe posso dizer, porque infelizmente com esta situação do vírus, nós ainda não temos o fecho do ano anterior realizado, porque com esta situação a nível da economia em Portugal, como sabe, muitas empresas tiveram que se adaptar ao regime de layoff e tudo mais, e o nosso departamento de contabilidade, com um imenso serviço, ainda não conseguimos fechar a contabilidade do ano anterior. Eu penso que até meio de junho, fim de junho, já teremos esses números 100% em concreto. Eu não queria estar a dar números que possam não ser os números reais. Nem aqueles que nós gostávamos, nem aqueles que possam não ser tão reais. Não, a partir de junho terei todo o gosto em fornecer essa informação ao Eurofranquícias. E o ano do ano mais anterior? Não foi tão bom, não foram tão bons resultados. O ano 2019 nós abrimos um franchising, o ano 2018 ainda tivemos refletidos nos nossos resultados um projeto e um processo de internacionalização, que lá está, felizmente também construímos a nossa marca própria de produtos de rosto, a nossa linha própria de rosto, da marca Espaço Zen, o ano passado, em 2019. Portanto, houve um investimento todo que foi feito e que não está refletido, ou seja, não é o número real. O número das redes, se me está a falar no número dos franchisings, ou quanto é que os franchisados faturaram com franchising, isso é diferente. Nós, como master, é diferente daquilo que os nossos franchisados faturaram, mas de alguma forma é atraente e interessante, porque ainda acabamos de abrir um franchising em dezembro de 2019. Hoje tem quantas unidades franchisadas? Neste momento temos duas. Uma própria e uma franchisada ou duas franchisadas? Exatamente.
Não, uma própria e uma franchisada. E já tivemos uma parceria estilo franchising também, num ginásio, mas neste momento já não é possível. Já não é possível Ah, ter. essa é uma Sim. outra modalidade que é Nós possível. temos outra modalidade que é possível. Alguém ter áreas como um ginásio, que são áreas que trabalham em conjunto com a nossa área, e não querer, Ginásios são, para por os exemplo, brasileiros, academias de ginástica. academia de ginástica, exato, ginásios, portanto, sim, temos a possibilidade de poder abrir um espaço, lá está, com um modelo C de massagens, num ginásio, numa academia de ginástica. Ter, em vez de a pessoa ter na sua academia alguém a fazer massagens e isso, não. Entrega à marca e nós, por exemplo, aquele onde estivemos era da nossa marca, não era nenhum franchisado. Nós é que fomos para lá em parceria com o ginásio. E Portanto, a também há outra essa unidade possibilidade. de fazer o franchising dentro de uma Sim, academia de ginásticas ou por outros exemplo, negócios com afinidade. exatamente dentro de uma clínica médica, por exemplo, outros negócios com afinidade. Sim, Muito bem. E essa outra unidade franchisada, ela está no modelo total, no B ou no C? está no modelo normalmente C ou B, que é as Uhum. massagens e as atividades. Por exemplo, se formos para uma clínica, podemos ter um modelo só de wellness coaching, para a vertente empresarial, porque a clínica normalmente só trabalha com o particular e não trabalha com a área empresarial. E pode ser através da vertente do wellness coaching que tenha a oportunidade de trabalhar uma área mais empresarial. Muito bem. Se o franqueado pretende montar uma total, qual é a Sim, indicação em relação a número de funcionários? sim, E qual seria o suporte em relação aos equipamentos da parte certo. estética? Ora bem, o número de funcionários aqui também tem uma coisa que está, um fator condicionante, se é a pessoa que vai montar vai trabalhar e ser funcionário ou não. Isso é importante saber, porque isso reflete-se nos números, nos custos com o pessoal. Uhum. Saber quem vai montar o espaço e quem vai comprar o franchising vai trabalhar ou não vai trabalhar, vai só gerir. Nós temos os dois cenários no nosso estudo de viabilidade económica, temos isso bem definido. Um franchising que é comprado a alguém que só vai fazer a gestão e não vai propriamente trabalhar no franchising, e aquele que vai e vai trabalhar, porque as rentabilidades também são diferentes. Sim. Portanto, normalmente nós damos apoio tanto numa situação como outra. E a nível dos equipamentos, claro que damos formação na utilização dos equipamentos, até porque os nossos Uhum. funcionários são técnicos qualificados com certificação na manipulação dos equipamentos. Então, o franqueado deve comprar esses equipamentos. E ele já é vendido através de franchising. Quando o franqueado está a pagar 35 mil euros no Sim, investimento, ele já está a pagar os equipamentos. Por isso é que eu disse, entendo. esse é o valor mais alto, porque inclui a parte da aparatologia. O franchisado já Uhum. está a comprar os mesmos aparelhos que nós usamos. Já está a Ah, incluí-los entendi. no preço. Não vai ter que os Uhum. comprar à parte. Este valor já inclui a aparatologia com que Estava nós tentando entender trabalhamos. o que era aparatologia, são os A equipamentos. aparatologia são os equipamentos, são as máquinas de cavitação, de radiofrequência, as máquinas de vapor, tudo. O banho Aham. turco, isso são aparatologias, portanto, são Ah, muito equipamentos. bem. Isso já está Tá incluído certo. no valor da franquia, Uhum. no E valor existe que o franqueado um, paga. entendi. Existe uma zona geográfica preferencial que a Espaço Zen está procurando nesse momento? Uh, sim, nós já há algum tempo gostávamos muito de expandir para o sul do país, mais propriamente para o Algarve, porque o Algarve tem muitos hotéis e muitos spas, mas não tem muitos estúdios de yoga, tem mais retiros e não tem muitos sítios com o nosso conceito, que possam englobar tudo num só espaço. E tem um mercado, por exemplo, de muitos estrangeiros que residem no Algarve, que têm qualidade de vida e que poderiam ser potenciais clientes do nosso espaço. E, portanto, era um sítio que nós achávamos muito importante um espaço como o nosso poder ter lugar. Outros sítios são zonas que talvez muitas pessoas não pensem, porque são zonas que são mais não tão citadinas, mas são zonas onde há um poder de compra muito elevado. E muitas vezes as marcas têm tendência a estar presentes só nas grandes cidades e tudo, e depois há uma oferta demasiado competitiva, mesmo entre marcas, o que não é saudável.
E então eu acho que há periferias muito interessantes, como por exemplo São João da Madeira, é o sítio que a nossa marca mais gostava de investir, porque achamos que é um sítio que tem um potencial muito grande financeiro, é um sítio com extremo poder de conta, com um público muito simpático e muito característico, e que lá está, tem acesso à estética nos cabeleireiros, tem acesso, só tem um estúdio de yoga ou dois ali à volta, e tem muitas pequenas zonas com muito potencial de compra à volta de São João da Madeira, e onde toda a gente vai fazer as suas compras, tomar o seu café, comprar a sua roupa, e lá está. É onde as pessoas consomem e onde realmente há um potencial consumidor muito interessante e que muitas vezes não há uma propensão por parte do investidor para essas áreas, porque pensa, isso é aldeia e tal. Chegou a altura das pessoas mudarem as mentalidades. Eu acho que é muito importante mudar a mentalidade, até também dos empresários e daqueles que vão investir. Começar a ver de uma forma muito mais abrangente tudo aquilo que se passa à nossa volta e não tão. É nas cidades é que é bom. Não, isso não é verdade. Nas cidades cada vez há mais conflitos, cada vez há mais sem-abrigos, cada vez há mais situações de tensão social. E cada vez há um distanciamento maior entre as pessoas e a natureza, o que também não é bom, e é outra coisa que a nossa marca promove, é a conexão com a natureza e com a tranquilidade. Muito bem. E o brasileiro que está no Brasil, às vezes ele precisa de algum apoio extra em relação à imigração, vistos, contabilidade, Sim. abertura de empresa. O Espaço Zen tem algum apoio ou alguma parceria nesse sentido? É assim, nós temos um escritório de advogados com quem trabalhamos que poderá, entre aspas, orientar o nosso potencial franchisado para as melhores opções para ele, para se legalizar ou para formar a sua empresa. Tudo isso são processos em Portugal relativamente fáceis, não digo o legalizar, mas digo o criar a sua empresa, etc. Isso são processos fáceis, até online, e basicamente já se podem fazer. E há a empresa na hora, há um conjunto de soluções. Nós estamos aqui para orientar sempre na parte da gestão e todo o apoio que for necessário. Mas sim, temos parcerias com empresas que prestam esse serviço e que podemos aconselhar o nosso franchisado a escolher, e lá está, a ter uma mais-valia, que é um preço mais competitivo, do que a recorrer a esse serviço por ele próprio, não é? Porque quando se está numa rede tem-se essas vantagens, esses descontos por trabalhar com parceiros. Então, como seria o processo, assim, um brasileiro quer dar continuidade com a Sônia, falar a respeito da Espaço Zen, como ele poderia entrar em contato? Seria uma reunião online, para ter acesso a esses dados que você... Neste momento tem que ser uma reunião online, porque nós só podemos abrir as nossas instalações a partir do dia 1 de junho, porque devido às medidas do governo em Portugal e do lockdown aqui, só a partir do dia 1 de junho é que os ginásios, centros de massagens e isso vão poder abrir ao público. Por isso, neste momento teria que ser uma reunião como estamos a fazer agora, ou via Zoom, ou via Skype, conforme for melhor para o potencial franchisado. Isso era o primeiro passo. Ou e-mail, se bem que a comunicação por e-mail é muito limitativa a números e quadros, isso não é algo que nos dias de hoje já conta, mas não é tudo. É muito importante perceberem que estamos aqui para crescer em conjunto. Acima de tudo, a nossa franquia não é só isto fatura 100 e eu invisto 30 e em 3 anos vou buscar o que investi. As coisas não são assim tão simples e este vírus veio mostrar isso. Não é assim. E nós estamos aqui para trabalhar sempre em conjunto, e para quem quiser e tiver interesse na nossa franquia, marcar uma reunião online e depois presencialmente, conhecer as nossas instalações, experienciar os nossos serviços, viver a experiência lá como um cliente, que isso é muito importante. O franchisado ter a percepção como é que se sente lá dentro, o que é que o cliente dele vai sentir se ele abrir um negócio como este. Isso é muito importante. Ver se identifica, porque é muito importante a identificação. Porque nós não temos intenção de criar franchisings para depois ficarmos insatisfeitos ao fim de um tempo. Temos a intenção de criar um franchising como potenciador sempre de crescer e alargar, percebendo sempre as perspectivas e realidade do mercado em que se insere. Isso é para nós o mais importante. Muito bem, então seria marcar uma reunião online, depois Sim. passar por depois que tudo puder voltar ao normal, né, passar Sim. por um período no espaço físico, né? Certo, neste momento melhor é ir visitar o nosso website, na área onde diz franchising. Há um separador do nosso website que diz franchising, tem lá
tudo explicado, até tenho um link para o nosso manual virtual de franchising, que ele pode consultar, e para a nossa folha de valores de franchising, com os modelos devidamente explicados. Se a pessoa depois tiver real interesse, pode marcar, agendar uma reunião online, através de um meeting online, e depois visitar-nos no nosso espaço físico, perceber as nossas experiências, conhecer os nossos parceiros. Aí já tem acesso a um tipo de informação completamente diferente que, neste momento, a nós como marca interessa-nos passar o nosso conceito, aquilo que somos, aquilo que fazemos há 13 anos, e o resto, a parte dos números, nós passamos para quem de facto quiser realmente investir. Aí sim, estamos aqui e estamos 100% disponíveis para o fazer e para mostrar em profundidade e com clareza. Muito bem. Sônia, vou pegar umas perguntas aqui no chat, então, para a gente responder. Claro que sim. Bom, o Dimitri Sampaio pergunta se a Espaço Zen é mais indicada para um franqueado investidor ou para um franqueado que estará no dia a dia, na operação. Esta é a melhor pergunta de todas e é aquela que eu acho que é muito importante para a pessoa ou avança ou desiste. É um negócio para quem lá está no dia a dia. Não é um negócio propriamente para aquele que só quer investir. Não, não é, porque lá está, o grau de envolvimento não é o mesmo. E, portanto, não. É um negócio para aquela pessoa que está lá no dia a dia, nem que seja a gerir. Sim, mas sim. é um negócio para quem está lá no dia a dia. E esse negócio, ele é um negócio que precisa de alvarás, de licenças específicas? Depende, a parte estética sim, tem algumas, assim como a parte de massagens, sobretudo a nível neste momento de higiene e de cuidados de higiene, sim, tem requisitos específicos para a parte estética, mas não tem problema nenhum, porque normalmente nós temos isso tudo assegurado quando a pessoa está a fazer o projeto de arquitetura. Como nós fazemos o acompanhamento, imediatamente nós verificamos se está a cumprir a lei ou não. Isso é outra coisa que é importante. Paulo Fodor, gostaria de saber um pouco mais sobre o público-alvo, então, né, só recapitulando, são estrangeiros? Normalmente o público-alvo são quadros médios superiores, professores universitários, reformados, ex-professores universitários, aposentados sim, ex-professores universitários, ex-médicos, ex-advogados, ex-economistas, pessoas com qualidade e nível de vida. E também temos muitas pessoas de classe média, quadros técnicos, etc. Portanto, este é o perfil do consumidor geral. Mas depois temos o outro consumidor que vem dos nossos parceiros. Portanto, nós temos dois tipos de consumidor. Temos aquele que entra pela porta no nosso espaço, que é este que eu acabei de descrever, e temos aquele que entra através dos nossos parceiros, que é aquele que trabalha para estas grandes empresas. E que vai desde o diretor à pessoa que está na caixa. Sim, sim. Professor Marcos pergunta, então o cliente pagaria por pacotes ou mensalidades como em um ginásio? Não. O cliente paga por serviço. O cliente pode querer só fazer uma massagem, paga só uma massagem. O cliente veio fazer uma massagem com a intenção de pagar só uma massagem, mas saiu muito satisfeito, que acontece quase sempre. E diz, eu quero fazer isto mais vezes, vocês têm algum pacote? Nós temos pacotes para ele fazer 5 daquelas massagens uma vez por semana. Temos até pacotes de 10, temos pacotes de 3, assim como os tratamentos de corpo. Mediante cada cliente, nós temos pacotes já feitos e todos eles estão disponíveis no nosso site. E temos clientes que adaptamos ao cliente em particular mediante a necessidade daquilo que detectarmos nele. Porque às vezes um cliente vem fazer uma massagem e nós detectamos na massagem que a pessoa, por exemplo, está extremamente cansada, tem pouca flexibilidade, tem um problema de mobilização. Aconselhamos, por exemplo, a fazer fisioterapia ou aconselhamos a começar a fazer yoga, que pode ajudar na flexibilidade, etc. Acabamos por, entre aspas, dar um conjunto de serviço ao cliente que o satisfaz, porque ele não vai com essa expectativa, vai só com a expectativa de aliviar uma dor nas costas e acaba por sair acarinhado, a sentir-se importante, a dizer, viram-me não só como um ombro, mas como uma pessoa, ofereceram-me isto. Portanto, isto não é como um ginásio, nós temos vários serviços e todos eles são vendidos unicamente. Você pode ir a passar pela nossa loja, querer entrar e dizer, eu quero fazer uma massagem agora, e só paga essa massagem. Assim como pode ir à internet e ver, eles têm este pacote para o rosto, para as rugas, eu vou comprar.
e temos um pacote. Não temos só uma sessão. Então, Portanto, varia não funciona bastante. como uma academia, não. E lá está, e mediante o modelo de negócio. Então, a área de massagens é muito específica. Funciona Uhum. individual e em pacotes. A área de massagem tem muitos pacotes. E a massagem e as atividades também. André pergunta: a franquia é determinada por região? Acho que a gente está falando aqui daquelas zonas exclusivas que você tocou, Sim, né, no assunto, né? exato. Não é região, porque Portugal é muito pequenino, não tem a dimensão do Brasil, mas é por distrito, ou cidade, chamemos-lhe assim. Por exemplo, Braga é uma cidade, Guimarães é outra. Estão relativamente próximas, mas têm aspectos de consumo muito diferentes. E são duas cidades muito diferentes. Portanto, eu estou a falar por cidades, por exemplo, no Porto, não há mais franchisings do Espaço Zen. Nós abrimos um franchising em Paredes, naquela zona geográfica não há mais franchisings do Espaço Zen, é aquele. Não vai abrir em Lousada, que é mesmo ali ao lado de Paredes, não vai abrir em Lousada. É isso que eu quis dizer. Portanto, em Portugal temos que ver por cidades ou zonas muito geograficamente próximas, não é por distritos, porque, por exemplo, o distrito do Porto inclui Maia, inclui Matosinhos, são sítios que têm posições de consumo diferentes do Porto. Gaia, que é do outro lado da cidade, tem um consumo, uma forma de consumir muito diferente da cidade do Porto. Portanto, é muito Então, é um diferente. estudo que a marca vai fazer e vai delimitar. Nós normalmente ajudamos, a marca já tem essas noções de quais são as zonas geográficas mais propícias para o negócio e orienta muitas vezes o franchisado quando ele tem uma ideia e diz eu gostava de ir para ali, muitas vezes salvaguardamos ou dizemos este sítio é melhor, aquele sítio tem estes índices de consumo, nós essas informações temos sempre preparadas para o franchisado e não estamos a definir distritos, porque Portugal não tem muitos distritos, estamos a definir cidades e zonas geográficas. Mas não vai ter ninguém, então não se preocupem do lado Não, da é assim, unidade de vocês. isso é uma garantia, porque no nosso contrato vem lá explícito que a pessoa naquela área geográfica e num raio de X quilómetros não vai ter outro espaço. Portanto, não há essa concorrência que muitas marcas não garantem a um franchisado. Que lhe dizem, você vai abrir aí, mas daqui a uma semana pode abrir a 10 quilómetros. Não, isso está no nosso contrato, isso não acontece. Okay. Isso não acontece ao nosso franchisado. Esli Santos pergunta, quais profissionais que um franqueado necessita ter na unidade? Vamos levar em consideração o plano A? Preciso ter um médico? Preciso ter uma nutricionista? Sim, no plano A, não. Nós precisamos de ter no plano A uma pessoa recepcionista, uma pessoa que esteja na recepção e que faça a parte administrativa, atendimento, marcações, etc. Isso é imperativo. Precisamos ter uma esteticista, massagista de estética e precisamos ter uma massagista de spa, uma técnica de massagem. Por exemplo, se quisermos ter um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, etc., eles são prestadores de serviços. Não são nossos funcionários. Tudo isso está explicado no nosso modelo de investimento. Portanto, aquele que realmente pretender avançar ou ponderar mesmo um franchising nosso, nós temos os modelos de viabilidade e os estudos económicos com os números reais e aí mostramos qual o custo com funcionários, quem é que tem que lá estar, quais os encargos financeiros do Estado, com o Estado para com os funcionários, tudo isso está no nosso modelo no estudo de viabilidade económica. Tudo isso é fornecido ao nosso futuro franchisado para que ele possa analisar e ponderar os custos que vai ter com o pessoal, quem é que ele vai ter, aqueles que vai poder contratar, subcontratar, aqueles que vai ter como funcionários, tudo isso depois é visto nessa reunião em que se vão falar de números e em que nós apresentamos o nosso estudo de viabilidade, como é óbvio. Ok. Então, eu vou ler uma sequência de perguntas aqui, provavelmente ela se encaixa no que você acabou de dizer, tá? Certeza. Certo. Então, o Wesley Santos está perguntando qual é a média do payback. O professor Marcos pergunta quais são os investimentos, mas a gente já falou, né, que eles, de acordo com os 3, A, B e C, e muitos deles querem saber quantos são a média de faturamento mensal, lucro para o franqueado. Claro. Isso tudo, claro, que a margens brutas, líquidas do negócio, tributações. Obviamente, compreendo perfeitamente que queiram saber isso tudo, mas há aqui uma questão muito importante que nós temos que perceber. Isso são informações
que obviamente a marca fornece, mas só a quem realmente quer investir no franchising. Nós já tivemos algumas experiências, e eu tenho que dizer isso, menos positivas, com muitas pessoas que tinham essa curiosidade, porque é logo o primeiro impacto que as pessoas querem saber, e as coisas não foram muito positivas no sentido de que as pessoas manipulam números com muita facilidade e nós gostamos das coisas muito transparentes e, portanto, como eu disse, há sempre um compromisso e esse compromisso é, eu estou verdadeiramente interessada em investir, mas essa pessoa tem que vir ter connosco, nós temos que a ver, nós temos que lhe apresentar os nossos números, nós temos que falar com ela tem que ver a unidade, perceber o que está ali e dizer, eu estou a ver o investimento que vou fazer e também estou a ver pelo fluxo da agenda, pelos números, o resultado que vou ter. Não é online, numa entrevista, onde eu explico um conceito de negócio que vou dar esse tipo de informações, não me parece prudente, nem tampouco sequer benéfico para nenhuma das partes, sinceramente. Muito bem. Bom, Daniele pergunta: gostaria de saber se é possível adicionar outras terapias no espaço, além das que já existem, tais como aromaterapia, cromoterapia, terapia floral. Já temos. Floral. Ela é uma terapeuta no Brasil, por isso ela está perguntando. Já temos essas áreas incluídas nas nossas áreas. Na área de, se for ao nosso site, na área de saúde, nós temos algumas dessas áreas incluídas e temos, lá está, profissionais dessas áreas, especialistas nessas áreas que nos prestam serviço nessas áreas. Portanto, nós não... Isto para responder, é possível incluir tudo aquilo que o franchisado quiser e achar e sentir que é bom para si, falando connosco. Nós estamos abertos a tudo, porque a evolução faz-se em conjunto. Eu tenho que ouvir as necessidades do franchisado, porque é ele que está naquele mercado. Muito bem. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta da Kitty, então a Kitty já fica com a resposta. Ela também gostaria de saber se poderia incluir outras terapias. Então, a Sônia terapias, sim, mas se me perguntar assim, é possível incluir Botox e esse tipo de tratamento? Não, não é possível. Entendi. Mas são as holísticas, né? As terapias, cromoterapia e os tratamentos naturais, orgânicos e cada vez mais associados à filosofia oriental. Okay. Nada de peelings químicos, botox, cirurgia plástica, nada, implantes. Não. Nós queremos ensinar o nosso consumidor, o nosso cliente a gostar dele como ele é. Portanto, eu sei que no Brasil o mercado é muito diferente e, portanto, isso convém dizer já isso, porque assim, se essa área da estética entrar para a parte da estética mais ligada à cirurgia, isso não é possível incluir. Ok. O Paulo Fodor pergunta: o franqueado atual está em que cidade e qual o modelo que ele aderiu, A, B ou C? O franqueado atual está em Paredes e esteve em Vila Nova de Gaia. E o modelo que adquiriu, ambos os franchisados, foi o modelo C, o modelo de massagens. Das massagens. Só o modelo de massagens, sim. E o modelo que nós também tivemos no ginásio foi o modelo de massagem. E o modelo que temos nós, como marca e empresa, é o modelo completo. Sim. O professor Marcos pergunta qual a duração do contrato com a Espaço Z. A duração do contrato normalmente são 5 anos, renegociável, portanto, renovável por mais 5, depende da prestação do franchisado e do empenho e de todos os resultados que se vier a obter durante estes 5 anos de contrato. Mas há uma cláusula no nosso contrato que desde já garante a quase renovação automática se não houver alguns pontos de incumprimento que lá estão salvaguardados. Mas a duração são 5 anos. Se for para abrir em Portugal, Isso mediante a renovação, mediante a uma nova taxa de entrada ou não? Não. Isso é outra coisa que a nossa marca não faz. O franchisado já pagou os direitos de entrada da primeira vez que investiu. Não há novas taxas de entrada. Ele não está a entrar de novo. O que é que... Não. Mas algumas marcas praticam assim, né? Não, nós podemos fazer um reajuste de algumas coisas que possamos integrar na marca inovadora que quando o franchisado comprou não haviam. Mas isso o próprio franchisado, com o tempo, acaba por trabalhá-las, porque é o que nós estamos a fazer com este franchisado atual em Paredes. Nós já inserimos um conceito novo
e ele acabou por absorver, e no entanto o conceito que ele comprou não foi esse, mas isso não tem importância, porque a marca abrangiu uma nova coisa e o franchisado vai beneficiar com ela, como é óbvio. E se agora tivesse que renovar o contrato, se calhar pagaria um percentual desse novo serviço com que está a beneficiar, mas nunca os direitos de entrada. Isso está fora de questão. Vou finalizar com uma última pergunta que tem a ver com esse assunto também. A Alessandra Moraes pergunta se é possível começar com modelos mais simples, né, só de massagens, e depois ir migrando para o mais completo. Sim, aliás, já temos isso como experiência, sim. É possível começar pelo modelo C e depois fazer o que nós chamamos um upgrade, pagando um valor de diferencial e ampliar o conceito de negócio, sim. É possível, por exemplo, passar das massagens para as massagens e atividades, sim. Muito bem. Bom, acho que vamos encerrando, estamos atingindo aqui 1 hora. Eu gostaria, foi muito bom conversar e esclarecer os pontos. Agradeço muito. Agradeço bastante. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Outras questões de números, eu acho que têm que ser esclarecidas com a pessoa específica da nossa contabilidade e também com ter que ter a experiência, tem que vir ao nosso espaço para perceber realmente do que é que estamos a falar, porque não é um centro de estética, nem é um cabeleireiro, nem é uma escola de yoga, portanto, só estando lá é que pode perceber o investimento que lá está e aquilo que corresponde ao que vai comprar, que é muito importante. Isso. Poder ver o que vai comprar é importante. É um conceito diferente, assim, de modo geral, para o brasileiro também é bastante diferente, então é muito, muito recomendável conhecer o espaço, sim, para entender, né, o conceito de forma mais integral, né? Bom, Sônia, eu queria muito agradecer você, agradecer por ter aceitado o nosso convite, foi muito bom, esclarecedor. Agradeço também a todo mundo que está aqui presente conosco, nos acompanhando durante essa 1 hora. Né, e gostaria de avisar que essa live vai ficar disponível por 7 dias para que vocês possam rever e outras pessoas também possam ver, que vocês compartilhem com pessoas que vocês sabem que têm interesse em franquias nesse segmento, para que elas também possam conhecer a proposta da Espaço Zen. Tá bom, Sônia? Muito obrigada. Queria deixar para você dizer as últimas palavras para nós. Obrigada, é só isso. Foi um prazer estar convosco. Espero que tenha conseguido passar a mensagem do que é o Espaço Zen. Se bem que há coisas que só através da experiência se percebem e o nosso negócio é muito isso, só através da experiência e da parte mesmo humana, não só estar a falar online, isso não é o suficiente. Por isso eu espero pela vossa visita. Se quiserem conhecer os nossos números, eles estão à disposição e esperamos por vocês para tomar um chá e conversarmos sobre a possibilidade de nos juntarmos, quem sabe. É só. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Então, até breve. Todas as informações ficarão aqui abaixo da live e vocês poderão entrar em contato com a Sônia, se assim desejarem. Bom, muito obrigada, Sônia. Obrigada eu. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Boa tarde.